Fala galera, estamos no ar aqui mais um vídeo especialíssimo no canal do Motorsport.com. Como vocês sabem, na terça-feira foi anunciado que Stoffel Vandoorne ele se torna, a partir de 2023, piloto reserva, um dos pilotos reservas da Aston Martin na Fórmula 1. E o Carlos Costa e eu estamos aqui para debater, para discutir, para analisar, na verdade, o que isso pode interferir na vida de Felipe Drugovich, que em tese também tem esse papel. Salve, Carlos! Olha, para você foi uma surpresa ter o Vandoorne com esse papel na Aston Martin, né? A princípio, o Drugovich ele foi anunciado como um piloto do programa de jovens pilotos da escuderia, mas de alguma maneira te surpreendeu? Salve, Ericão. Olha, eu não diria que me surpreendeu, talvez o fato de ser um piloto de tamanho, peso, seja um pouco surpreendente, mas eu acho que é uma tendência da Fórmula 1, das equipes de maneira geral, terem visto esses calendários mais gordos, digamos assim, você ter dois pilotos reservas, uma vez que eventualmente você pode ter um conflito de agendas. O próprio Vandoorne, por exemplo, vai ser piloto da DS Penske na Fórmula E, categoria da qual ele foi campeão nessa última temporada. Então é natural que você tenha dois pilotos. Você tem o compartilhamento de tarefas ali com relação a simulador, testes de pista e tudo mais. E claro, por conta desse rodízio, digamos, você tem a garantia de que sempre vai ter um dos caras disponíveis. E a gente viu isso em várias equipes. A própria Mercedes, da qual o Vandoorne era reserva, tinha ele, o Stoffel, piloto belga, e também o Nick De Vries, piloto holandês. Então é uma tendência. E no próprio anúncio do Drugovich pela Aston Martin, né, Ericão? Acho importante a gente lembrar. A Aston Martin colocou lá, vai ser um dos pilotos disponíveis. Inclusive, a gente até coloca na tela aqui para vocês o texto em inglês do anúncio da Aston. Mas não diria que me surpreende, embora, claro, a gente tenha que considerar que o Vandoorne é um piloto de peso para ser um reserva, uma vez que correu 2 temporadas completas na Fórmula 1 pela McLaren. E a gente foi atrás, né, Carlão? A gente foi atrás de informações, nós consultamos algumas pessoas para ver o que interfere na inserção de Vandoorne na Aston Martin, e isso pode atrapalhar alguma coisa do que já havia sido planejada para Felipe Drugovich. A princípio, não. Tudo aquilo que foi acordado até a assinatura do contrato de Drugovich com a Aston Martin, nada está sendo mudado, nada foi mudado. Vale lembrar, Carlos, que nessa semana aqui, Drugovich esteve em Silverstone com um carro antigo da Aston Martin, fazendo um teste para justamente possibilitá-lo de participar do primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, né, que é uma das promessas, uma das questões aí que Drugovich ele teria. A estreia oficial de Felipe Drugovich em um carro da Fórmula 1 será em Abu Dhabi, e para ele poder fazer esse teste, ele tinha que somar 300 quilômetros em um outro carro da Fórmula 1. Além disso, também ele já estava confirmado que vai fazer parte ali do time da Aston Martin naqueles testes de pós-temporada da Fórmula 1. Aqueles testes que acontecem geralmente na semana seguinte, nos dias seguintes ao término da temporada. Até aí, tudo tranquilo, tudo normal. E aí a gente vai ter a estreia definitivamente de Felipe Drugovich na Fórmula 1. E ele faz isso justamente por ter vindo da Fórmula 2, por estar ainda competindo na Fórmula 2, apesar de já ser o campeão. Pelo menos isso até agora não mudou, mas tem muita coisa que vai acontecer ainda que a gente foi atrás. Você quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Não, com relação a esse tópico, Eric, acho importante a gente colocar, né, o que apuramos com algumas das fontes ligadas à própria equipe, ao Felipe Drugovich, né? Ao que tudo indica, no momento da negociação do contrato do Drugo com a Aston Martin, a própria equipe deixou em aberto e aberta essa possibilidade de terem 2 pilotos reservas. Então isso era algo já previsto, não pega de surpresa o staff do Drugovich. A gente falou com algumas fontes, na verdade colegas de reportagem das edições internacionais do Motorsport.com. Como você bem disse, ele vai fazer esse teste aí com o carro de 2021 da Aston Martin, já fazendo a preparação para a participação no TL1 de Abu Dhabi e também para o teste pós-temporada lá em Yas Marina, conforme você bem disse, Eric. E inclusive a Aston Martin ela vai divulgar mais detalhes sobre o programa do Felipe Drugovich no GP de São Paulo. Então a gente vai ter ali em Interlagos representantes da Aston Martin respondendo a perguntas dos jornalistas. Certamente estaremos lá e traremos mais detalhes. Mas também já é certo, e isso é uma informação que a gente traz também,
que pelo menos em 2 treinos livres, Felipe Drugovich no ano que vem também fará, tá? Isso já está estabelecido. Drogovic fará 2 testes, 2 treinos livres, durante a próxima temporada, que vai ter, como você bem disse, Carlão, 24 etapas. Da China aí, mas o número oficial é esse por enquanto. A princípio, né, foi divulgado, né, 20, o que seria uma temporada recorde em número de corridas na Fórmula 1, 24, e as equipes elas estão se preparando justamente para conter isso. Também tem uma questão aí, né, Carlão? Ao mesmo tempo que você falou que o Van Dorn ele tem um outro compromisso na Fórmula E, o Drugovich também tem essa liberdade, né? O Felipe Drugovich ele pode fazer, sim, a Aston Martin o liberaria, fazer um outro campeonato, desde que não atrapalhasse também os compromissos que ele tem com a Aston Martin, e também a única exceção seria a Fórmula E, porque aí também não faria sentido a Aston Martin ter 2 pilotos reservas, os 2 participando da Fórmula E, numa etapa ali que conflita Fórmula 1 e Fórmula E, os 2 pilotos estão competindo e os reservas não estão lá no autódromo para a Fórmula 1, né? Até bom deixar claro, né? Não é nenhum boicote da Fórmula 1 com a Fórmula E, não. É justamente por conta de que Van Dorn fará a temporada que vem na categoria elétrica, então para não ter conflito de agenda, ficou esse asterisco aí no contrato do Drugo com a Aston, que permite a participação do Felipe em outras categorias. E aí, eventualmente, pode ser a Le Mans Series europeia, enfim, alguma categoria de endurance ou outro campeonato não tão conflitante em termos de agenda com a Fórmula 1, né, Eric? A Le Mans Series europeia, inclusive, é o campeonato que o Pietro Fittipaldi está fazendo esse ano, e ano que vem também vai ter Nelsinho Piquet, né? Tudo bem que o Nelsinho não faz parte mais da Fórmula 1, mas também, a título de informação, é um campeonato que os brasileiros estão com o olhar ali, né, para justamente ter alguma atividade, né, e também não perder ritmo de competição. Eu acho que isso é muito importante também, né, mas é um carro diferente, tudo diferente, mas tem aquela questão da competitividade. É importante estar na pista, não só no simulador, né? Exatamente, né? Então todo o trabalho de simulador também o Drugovich vai fazer. E uma coisa que a gente apurou também é que algumas fontes nos passaram que nunca houve uma negociação entre Felipe Drugovich e a Chip Ganassi na Indy, né? Há essa possibilidade dele fazer outro campeonato, como a gente acabou de falar, mas o que foi ventilado sobre a chance de Drugovich fazer parte da Indy pela equipe Chip Ganassi, isso nunca aconteceu, isso nunca foi um fator, isso não houve negociação. Então a gente coloca aqui, segundo apurado pela equipe do motorsport.com. Bom, aí a gente vai ter agora os próximos passos, né, sobre o que vai fazer Felipe Drugovich dentro da Aston Martin. A gente vai ter mais detalhes durante o GP de São Paulo, o GP do Brasil em Interlagos, nos próximos dias. Vai ser no dia 11, 12 e 13, com os carros na pista. Certamente no dia 10, inclusive este aqui ao meu lado estará em Interlagos apurando isso para todos vocês. E vocês, obviamente, vão ficar sabendo tudo o que rolou nesse papo com o Mike Crack e companhia. Deve ser ele que vai falar, com certeza, né, o Carlão? Imagino que sim, né? O Mike Crack é o chefe de equipe da Aston Martin. Claro, o time de Silverstone tem como dono o Lawrence Stroll, mas quem responde ali à imprensa é o chefe de equipe. Tem também o próprio Martin Whitmarsh, que é o CEO da Aston Martin, mas ele não está tão envolvido assim nas atividades de pista. O Drugovich já tem presença confirmada no paddock do GP de São Paulo em Interlagos, e claro, a gente vai encher o saco ali, no bom sentido, né, Ericão, do pessoal da Aston e do próprio Drugovich, para ter mais detalhes e colher novidades com relação a tudo isso, planejamento dele com relação ao programa da Aston Martin, horas de simulador, eventualmente alguma contrapartida da equipe para com o brasileiro, no sentido de dar tempo de pista para ele. Não precisa nem ser treino livre, gostaríamos que fosse muito treino livre, mas contato com carros antigos, enfim, a possibilidade de fato estar na pista para além do trabalho com o simulador, né, Ericão? Exatamente, e tudo isso para vocês ficarem sabendo, para a gente servi-los da melhor informação possível. Então, a gente fica por aqui e a gente sempre lembra a todos para vocês se inscreverem no nosso canal. Considere fazer parte do nosso clube de membros, está muito bacana, tem muita coisa legal ali, você pode observar aqui na parte de baixo em Seja Membro. Além disso, você pode acompanhar o motorsport.com nas redes sociais, estamos nas principais delas, além do que você pode ouvir os nossos podcasts, além de baixar o nosso aplicativo
que eu falava que isso era coisa do Carlos, mas agora eu assumo a minha autoria. É muito divertido, é muito bacana. Você pode ter o motorsport.com no seu celular, sendo no iOS ou no sistema Android. A gente vai ficando por aqui. Fique ligado nos nossos vídeos, nos nossos papos e também no próprio motorsport.com. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.